Olá pessoal, vamos começar a falar sobre a relação entre indicadores socioeconômicos e globalização. Bom, a gente já percebeu que o mundo globalizado ele é extremamente desigual. Então, para que a gente consiga entender essas desigualdades, a gente tem que começar a perceber a medição desse processo a nível de uma classificação indicada através do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Através desse IDH, um fator de análise mundial, a gente consegue ter uma indicação do estado do bem-estar social, a nível de que esta nação conseguiu chegar. Bom, para que haja a classificação do nível de desenvolvimento de um país, a gente precisa ter basicamente 3 análises. Você, acima de tudo nesse país, você precisa ter um bem-estar social, né? Que eu já vou explicar melhor daqui a pouco de como ele é composto através da medição do IDH. Você precisa ter também tecnologias de ponta, tecnologias avançadas, conforme já foi explicado também, que são tecnologias nas quais países de grande poder tecnológico, econômico, os chamados países desenvolvidos que conseguem ter essa quantidade de tecnologias muito avançadas nas mãos, e a questão também do PIB, Produto Interno Bruto elevado, né? Alavancado por exportações de produtos de alto valor agregado. Por isso que tecnologias de ponta e exportações de altos valores agregados nesses produtos estão interligados. Há uma interligação entre as exportações e as tecnologias de ponta. Agora, o fator preponderante para decretar, né, que esse país é um país desenvolvido é de fato o bem-estar social. A gente até tem um grande PIB, por exemplo, chinês, é o segundo maior do mundo, né? Nós temos tecnologias avançadas na China, porém, o que eu já conversei, as tecnologias avançadas na China, elas são muito mais provenientes de multinacionais, nas quais colocam as suas filiais para que a China seja a grande fabricante de tudo e não necessariamente a tecnologia das mais avançadas, legitimamente das indústrias chinesas. Então a China ela acaba sendo um grande paraíso das multinacionais de países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha. Não são tantos assim, né? Como eu disse, os países desenvolvidos eles acabam tendo uma quantidade bastante limitada. Mas a China ela peca demais no bem-estar social. E é justamente esta análise que a gente vai discutir a seguir. Bom, o IDH ele é medido basicamente entre 3 principais fatores: saúde, educação e renda. Lembrando que esse IDH ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o nível de desenvolvimento deste país. E quanto mais perto de 1, maior será o nível de desenvolvimento deste país. Então, vamos lá. A partir do momento que a gente começa a perceber como a saúde de um país é avaliada, a gente começa a mostrar índices gerais de mortalidade infantil, né? Crianças, bebês que morrem antes de completar 1 ano de idade. Durante 1 ano, a gente vai ter o índice total
quantas crianças morreram naquele ano, e também nós teremos uma relação que chama-se expectativa de vida, ou seja, a média das idades das pessoas falecidas. Bom, isso daí não é difícil de entender. São as duas pontas mais frágeis na saúde de uma população: as crianças e os idosos, as pessoas mais próximas da sua possibilidade de vida naquele país. A gente tem países africanos que a expectativa de vida, em média, não passa de 40 anos de idade, absurdamente baixa. E a gente tem países europeus que a mortalidade, a expectativa de vida, ela chega a passar de 80 anos, uma boa expectativa de vida como média. A segunda análise é ligada no quesito educação. E o quesito educação, ele vai mostrar o número total de analfabetos, né, a taxa de analfabetismo, e a taxa de escolarização, a média de escolarização da população. Quanto mais pessoas têm nível superior, a média das pessoas, a quantidade das pessoas, se elas têm o ensino médio, o ensino fundamental completo, pós-graduação, coisas desse tipo. O terceiro fator é a renda, né, que chama-se o PIB per capita, PIB por cabeça, em latim, PIB por pessoa. É a média salarial de todas as rendas. Claro que isso mascara resultados como países iguais ao Brasil, que concentram renda, né? Pouquíssimos ganham muito e muitos ganham pouco, mas não deixa de ser, no total, uma excelente análise para identificarmos problemas. Bom, se a gente vendo aqui 3 exemplos, a gente consegue perceber. O primeiro IDH do mundo, Noruega, 0,944, ou seja, mais próximo de 1. Não existe IDH 1, assim como também não vai existir IDH 0. O pior IDH do mundo é o Níger, né, que dá 0,348, também é o mais próximo de 0. O nosso Brasil, infelizmente, está na posição 75ª, com IDH 0,755. Agora, a questão do dinheiro total em si não necessariamente garante uma qualidade de vida. Estados Unidos é o primeiro PIB mundial, mas é o 8º no IDH. A China, olha a discrepância, o segundo PIB mundial, mas nós temos aqui o lugar 90º na questão do IDH. E, bom, a gente tem um nível melhor de equilíbrio entre Japão e Alemanha. Você pega o terceiro e o quarto PIBs mundiais, aí você pega a Alemanha sendo o 6º melhor bem-estar social. Bom, o Japão, ele é o 20º, né? O melhor equilíbrio acaba sendo o mesmo da Alemanha. O Reino Unido, você pega o 5º PIB mundial e você vai pegar apenas o 14º bem-estar social melhor. Bom, veja bem a Índia, impressionante, o 7º PIB mundial e apenas a posição 130 no IDH. O nosso Brasil é o 8º PIB mundial e pega a posição 75. Quando a gente pega, infelizmente a maior parte dos países é assim, países, olha a Noruega, antes de falar do Níger, olha a Noruega, 30º PIB mundial, mas o primeiro bem-estar social, o primeiro IDH do mundo. Bom, agora, os países eles acabam sendo parecidos com o Níger, por exemplo. É muito arrebentado no PIB, 142, e tão pior quanto, até mais, no IDH, 188. Isso realmente reflete nas duas partes da
da jogada. Pouca economia muito deficiente, né? Um PIB muito baixo e o bem-estar social pior ainda. Bom, para a gente fechar, a gente não pode deixar de perceber que a dicotomia países desenvolvidos, que são os chamados ricos, né, produzem novas tecnologias, as tecnologias de ponta, enquanto que os países mais pobres são meros produtores de matérias-primas, né? E então há grandes disparidades, grandes diferenças entre as nações mais ricas e as mais pobres. Isso acaba causando uma grande dependência econômica e tecnológica num ciclo difícil de ser quebrado, onde o mais pobre sem dinheiro não consegue investir em novas tecnologias e o mais pobre país sem novas tecnologias não vai conseguir ter uma balança comercial, né, de exportações de produtos de alto valor agregado ligados à alta tecnologia. Ou seja, sem dinheiro não tem tecnologia, sem tecnologia não tem dinheiro. Ciclo difícil de ser quebrado. Há quem diga que isso é o ciclo da perversidade da globalização. Até a próxima aula, pessoal.